Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde vamos juntos meditar na bendita Palavra de Deus. Quero convidar você a ler comigo neste momento o Salmo de número 100, que diz assim a Palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que fale aos nossos corações através desta palavra. Querido Deus e eterno Pai, me coloco diante de Ti porque creio que o Senhor é um Deus soberano, que tem, Pai, toda a história na palma das Tuas mãos. Que o Senhor continua sendo Deus, continua sendo soberano, continua governando este mundo, mesmo quando muitas das vezes pensamos que aqui estamos esquecidos, somos relembrados pela Tua palavra de que o Senhor está no controle de tudo. Nesta oração, ó Pai, eu coloco a nossa nação, os nossos governantes, eu coloco, Senhor, as nossas autoridades. Coloca, Senhor, nas Tuas mãos as crianças da nossa nação, porque essa é a semana das crianças. Os professores, ó Pai, por ser a semana dos professores também. Eu entrego em Tuas mãos as famílias, meu Deus, pedindo que o Senhor abençoe os pais, as mães, os filhos, os avós, os tios, os sobrinhos. Eu entrego em Tuas mãos as Tuas igrejas espalhadas na face da terra, Senhor. Cada obreiro do Senhor, Pai, cada servo do Senhor comprometido com a Tua seara, que eles sejam, Pai, um vaso, um instrumento, um escolhido do Senhor para levar a mensagem do Evangelho. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina para sempre. Amém. Queridos, eu quero convidar você agora a permanecer com a sua Bíblia aberta e juntos aprendermos algumas lições. Eu quero compartilhar com você, neste momento, 5 lições muito importantes extraídas deste texto. O tema da nossa mensagem é o melhor de todos os convites. Você já recebeu algum convite? Que você acabou esquecendo ele? Era uma festa importante, era um casamento importante, era algo que você não queria faltar, mas uma semana, um mês, talvez um ano depois você olha em uma gaveta, em um armário, em algum local seu e você encontra ali aquele convite, então você pergunta: o que aconteceu que eu esqueci deste convite? E este salmo, ele é um convite de Deus para todos os homens, para que venham adorar a Deus. E você, neste momento, está sendo convidado a também ser um adorador de Deus. Olhando para o texto, nós aprendemos, como eu falei, muitas lições. Eu quero destacar 5, e a primeira delas, o convite é para todos. O versículo de número 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Este convite, ele é universal. Quando nós conversamos com os nossos missionários, aqueles homens consagrados para a obra de Deus, que estão explorando os campos, explorando no sentido de exploradores, não de exploração, no sentido de avançar na causa do Evangelho, eles dão testemunho de como o Evangelho chega nas culturas, como o coração dos homens é sedento pela palavra de Deus. Então, de maneira que nós vamos encontrar homens e mulheres transformados pelo poder de Jesus Cristo em várias partes do mundo.
em todos os povos, os mais remotos, das culturas mais diferentes, nós encontramos uma igreja do Senhor. Nós encontramos servos do Senhor, porque este convite tem chegado ao coração dos homens, convidado a celebrar com júbilo, a celebrar com alegria, a ter entusiasmo no coração e acreditar na promessa de Deus. Esse convite tem sido aceito por muito. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Eu louvo, eu glorifico e eu exalto a Deus, porque um dia esse convite chegou até mim. E com a ação do Espírito Santo, a minha alma foi moldada, meu coração foi transformado, a minha história foi mudada. E eu convido você a aceitar este convite, a ter o seu coração também transformado. Você, nesta oportunidade, está sendo convidado para adorar a Jesus Cristo, para servir a Jesus com muito entusiasmo, com muita alegria no seu coração. E a segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, versículo 2 diz: cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. A segunda lição, o convite é para ser levado a sério. O texto diz: cultuai ao Senhor. O convite não é para ser religioso, para ser membro de uma igreja, para fazer parte de uma comunidade. O convite é para cultuar ao Senhor. Somos chamados para cultuar a Deus, para prestar culto a Deus. Quantas pessoas prestam culto a falsos deuses? Quantas pessoas cultuam o dinheiro? Quantas pessoas cultuam o sexo? Quantas pessoas cultuam os vícios? E até mesmo os falsos deuses. Mas você, neste momento, está sendo convidado a levar esse convite a sério. Esse é o melhor e o mais importante, o mais urgente de todos os convites. Você precisa valorizá-lo. O convite é para ser levado a sério. Eu quero ler mais uma vez o texto que diz: cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Você é chamado para cultuar ao Senhor. A terceira lição que eu quero compartilhar com você neste momento, o convite é para ser valorizado. Primeiro convite é para todos, segundo convite é para ser levado a sério, terceiro esse convite é para ser valorizado. Verso 3 nos diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Olha quantas lições importantes este convite tem. E é por isso que você precisa de valorizá-lo. O texto começa dizendo assim: sabei que o Senhor é Deus. Ou seja, uma coisa importante que você tem que saber, valorizar, abraçar e agradecer. Eu costumo dizer que se eu levantar as minhas mãos hoje, numa forma de gratidão, e passar a minha vida todinha de mãos levantadas, agradecendo a Deus, eu vou morrer sem conseguir ser grato o suficiente. Porque Deus merece ser adorado. Por quê? O texto bíblico fala assim: sabei que o Senhor é Deus. Sendo Ele Deus, Ele ainda lança esse convite para nós. Sendo Ele Deus autossuficiente, poderoso, que não precisa de nada nem de ninguém, Ele estende a mão de misericórdia, de graça e de poder para nos alcançar. Sabei que o Senhor é Deus. Esse Deus é quem? É o Deus Criador. Foi Ele que nos fez. Dele somos. Quando nós entregamos a vida nas mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus que nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário, nós passamos a ser propriedades de Deus. Há uma diferença muito grande entre a criatura de Deus e os filhos de Deus. Deus criou todos os homens. Deus também criou todas as árvores, Deus criou todos os rios, todos os peixes, enfim, Ele criou todas as coisas. Ele é o Deus Criador. Mas esse Deus Criador, Ele é o Deus que nos salva. Ele é o Deus que nos restaura. Foi Ele que nos fez e dele somos. Esse dele somos é a partir do momento que você aceitou o convite dele para servi-lo.
Você já aceitou o convite de Deus? Sua vida já pertence a Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Sua vida já está nas mãos de Jesus Cristo? Foi Ele que nos fez, dele somos o seu povo. Somos o povo de Deus, rebanho que Ele pastoreia. Algumas pessoas são membros de uma igreja que o pastor dela é famoso. É aquele homem versado que sabe 5, 6 idiomas. É aquele homem que já conhece Israel com uma palma da sua mão, sabe toda a cultura religiosa. Isso é bonito de ouvir, maravilhoso quando Deus levanta esses homens. Homens que escrevem livros, homens que viajam para fazer conferência no mundo inteiro. Mas às vezes existe aquele pastor que está num pequeno bairro, numa pequena cidade, numa pequena comunidade como os ribeirinhos, lá nos rincões do Brasil. Aquele homem que talvez tem muita limitação na fala, assim como eu tenho. Mas são homens que Deus levantou para levar uma mensagem de esperança. Mas acima destes homens está o próprio Deus que diz que nós somos o seu rebanho e que Ele nos pastoreia. Você tem sido uma ovelha obediente ao Supremo Pastor? A sua vida está nas mãos de Deus, para que Deus cuide dela, para que Deus guie os seus passos, para que Deus dê a você a orientação através do Espírito Santo, porque o texto fala que nós somos o seu povo e é Ele quem nos pastoreia. Por sermos nós, o povo de Deus, por sermos nós, ovelhas do seu pasto, nós precisamos obedecer ao Supremo Pastor. Nós precisamos colocar as nossas vidas num todo o nosso ser precisa ser consagrado a Deus. O salmo que nós estamos meditando é um salmo de louvor, é um salmo de adoração, é um salmo de gratidão. E eu imagino que quando Deus, através do Espírito Santo, revelou a Davi a letra deste salmo, Davi entendeu de forma brilhante e maravilhosa o pastoreio de Deus sobre as nossas vidas. O cuidado de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus sobre os nossos corações. Somos dele, ovelhas do seu pastoreio. Quero compartilhar com você ainda uma quarta lição. Você recebeu o melhor de todos os convites? O que você fez com esse convite? A quarta lição que eu quero compartilhar com você, o convite é para ser usado. Você não pode pegar o seu convite e guardar. Você não pode pegar o seu convite, amassar e jogar fora, você precisa de usar. O versículo 4 diz assim: entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. O convite é para ser usado. Você não pode desprezar esse convite. Você não pode jogar fora esse convite, rejeitar esse convite, porque essa pode ser a sua última ou talvez a única oportunidade da sua vida. Abrace ela. O texto diz para nós: entrai pelas suas portas, ou seja, entrai na presença de Deus, confessando os seus pecados, quebrantando o seu coração, buscando a ação de Deus para mudar o seu coração, para mudar a sua vida. Entrai pelas suas portas com ações de graça. Ou seja, que você vai entrar na presença de Deus com um coração quebrantado, dizendo: aqui estou, Senhor. Como aconteceu a história que Jesus conta, que 2 homens, um publicano e um fariseu, sobem para orar. E um deles chega lá, o publicano, aquele homem todo cheio de pompa, achando que podia, ele ora a Deus: Senhor, graças te dou, porque eu sou fiel dizimista. Eu oro e eu jejum, eu faço tudo. E o outro abaixou a cabeça, bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus fala assim: aquele
que se exaltou, ele foi humilhado. Aquele que se humilhou foi exaltado. Por quê? Porque ele saiu justificado. O texto diz: entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, e rendei-lhe graças e bendizei o nome do Senhor. Não despreze esse convite, use esse convite. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui, minha vida está uma confusão. Senhor, a minha vida está sem sentido. Senhor, eu estou sem esperança, eu não sei o que fazer. Lança-se sobre os pés de Jesus. Confesse os seus pecados. Adore a Ele e fala: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Recebe-me como filho, mude a minha história. Deixa Deus mudar a sua história. Use esse convite. E a quinta e última lição que eu quero compartilhar com você. O convite é para a eternidade. Esse convite não é para você falar assim: tem uma festa hoje e eu vou nela. Esse convite você começa com ele aqui e você continua usando ele na eternidade. Porque hoje você começa com um adorador, mesmo com pecado. Mesmo que você é um pecador perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, você continua sendo pecador. Você continua com a mancha do pecado sobre a sua vida. Mas com este convite, o texto diz: porque o Senhor é bom. Primeira coisa que ele diz, que o Senhor é bom. Segunda, o amor do Senhor, ele dura, não é um dia, não é um ano, não é uma década, não é um milênio, ele dura para sempre. Terceiro, e a fidelidade do Senhor de geração a geração, ou seja, passa uma geração, passa duas e vai passando, Deus continua sendo fiel. Esse convite, ele não é para uma época, ele é para a eternidade. Nós começamos a usar este convite aqui. Colocamos a nossa vida nas mãos de Deus aqui, nos rendemos a Jesus aqui. E vamos continuar usando este convite na eternidade. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: hoje você recebeu um convite. Ou melhor dizendo, você recebeu o melhor de todos os convites. Você recebeu um convite para ser um adorador de Jesus Cristo. Existem alguns grupos musicais que tem pessoas que cantam nele, que fazem parte dele. Muitos são famosos, muitos te dão visibilidade, te dão dinheiro, te dão fama, sucesso. Mas existe um grupo, o grupo dos lavados e remidos do sangue de Jesus. É esse grupo que está lançando para você o convite. O convite para ser um adorador de Jesus Cristo. O texto, eu quero ler mais uma vez o verso 5. Porque o Senhor, ele é bom. O seu amor, ele dura para sempre. A sua fidelidade de geração em geração. Você não pode desprezar esse convite. O seu não para o convite de Deus é o seu sim para o convite de Satanás. Jesus convida você, como ele mesmo já disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrareis em mim descanso para as vossas almas. Pare de fazer força sozinho. Pare de tentar resolver os seus problemas sozinho. Humilhe diante de Deus e ore falando: Senhor, eu não vou mais lutar sozinho. Senhor, eu recebi o convite. Eu recebi o convite para adorar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: celebrai com júbilos todos os habitantes da terra. Eu faço parte dos habitantes da terra. Eu aceito esse convite. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E manda o diabo com o convite dele para os infernos. E coloque a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde.
Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de meditar na tua bendita palavra. E agora, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos a vida de cada um dos ouvintes desta palavra. Que eles sejam, meu Deus, abençoados, não por mim, mas pela palavra do Senhor Jesus. Aquela alma sedenta, aquele coração aflito, que eles cheguem até esta palavra, para entender que a única esperança deles é Jesus. Pai, eu oro agradecidamente, confiado no teu nome, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade.